estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo, eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus, não há. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo, eu amo. Como é especial podermos adorar a Deus juntos em mais um CR Casa. Se é a sua primeira vez aí hoje, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus e eu estou aqui para servir você através do Evangelho e de tudo aquilo que nós temos aprendido na nossa igreja aos domingos e também nas casas. Nós finalizamos uma série nesse domingo que se passou, muito especial, chamada Intencional, a Vida Fora do Piloto Automático. E eu posso dizer para mim que foi uma das séries que mais me marcaram, porque a gente falou sobre várias coisas nessa série. Primeira mensagem, a gente falou sobre nós voltarmos ao secreto, nossa vida de oração. Na segunda mensagem, a gente falou que o secreto agora precisa também tomar o espaço da nossa mesa. Nós falamos sobre esse tempo de mesa, sobre casa. Na terceira mensagem, nós falamos sobre a nossa comunhão. Nós falamos que, nós nos lembramos que a nossa fé, ela não foi feita para ser vivida sozinha. Então nós lembramos que nós devemos sair do isolamento e estarmos vivendo a comunhão. Na quarta mensagem, nós falamos sobre o tempo. E falamos que nós devemos estar atento sobre as nossas prioridades, o que nós escolhemos, e que se nós não dermos a importância devida ao tempo, podemos estar pecando nisso. Ou seja, Deus foi mexendo de forma interna em nós, mas nós concluímos essa série agora não falando sobre a nossa vida por dentro, mas nós falamos sobre o que Jesus faz à nossa volta. Quando Jesus volta ao centro, nós entendemos que a nossa vida deixa de girar em torno só de nós. Então, o tema que eu preguei nesse domingo que se passou não é sobre você. Não é sobre você.
E então nós entendemos que a salvação ela chega até nós, mas ela não termina em nós. E o texto que vai nos guiar no dia de hoje é Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Nós vamos ler isso em grupo. E a pergunta que ficou para nós respondermos nesse domingo foi: o que acontece quando Jesus volta ao centro da nossa vida? Vamos ler então Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, nós vamos entender um pouquinho mais. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, nós estamos falando sobre Zaqueu, e esse texto aqui, essa passagem, ela acontece em Jericó. Jesus agora está se movimentando e ele está a caminho de Jerusalém. E Jesus agora ele está indo para a cruz, já nesses próximos dias ele está indo para a cruz nesse texto, então ele está caminhando para o centro da missão, por aquilo que Jesus, que é o Pai, Deus, chamou ele para fazer. E no meio desse caminho, Lucas agora está apresentando Zaqueu. Nós estamos conhecendo um pouco da história de Zaqueu. Zaqueu, ele é o chefe dos publicanos, ele é alguém rico, e isso aqui ensina pra gente algumas coisas, porque um publicano, ele era visto como um traidor. Um publicano, ele era um homem que trabalhava em Roma, que ele cobrava imposto, inclusive dos próprios judeus, e muitas vezes ele enriquecia por um meio de exploração. Então, Zaqueu, ele não era apenas uma dessas pessoas. Zaqueu era o chefe, então ele tinha influência, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, mas o que está mostrando que por fora ele era essa pessoa, mas por dentro havia uma inquietação sobre Zaqueu. E é interessante que a gente começa a olhar que nesse texto que nós acabamos de ler, é muito bonito da passagem que mostra que Zaqueu ele queria ver Jesus, mas é Jesus quem vê Zaqueu. Isso faz a gente poder voltar para essa pergunta e tentar responder o que acontece quando Jesus volta ao centro da nossa vida. E a primeira coisa que nós vimos nesse texto é que ele nos encontra no meio da nossa desordem. Ele nos encontra no meio da nossa desordem. Versículo 3 começa dizendo que ele queria ver quem era Jesus. Mas o versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu estava desesperado para ver Jesus, mas é Jesus que o encontra. Zaqueu, ele faz todo o esforço agora, ele corre adiante, ele sobe em uma árvore, o texto diz que ele era alguém de pequena estatura, então talvez ele pediu ajuda para alguém para subir naquela árvore, e ele se coloca numa posição até mesmo ridícula na frente de toda a cidade, só para conseguir ver Jesus de longe. Mas Jesus vê ele. Isso aqui para nós resume o Evangelho de uma forma prática. Porque a gente pensa que na história, no decorrer da história, começa quando a gente começa a procurar a Deus. Mas a história começa muito antes, quando Deus decide ir até aonde nós estamos. Zaqueu não era um homem muito arrumado espiritualmente. Ele não era alguém que tinha uma boa reputação. Ele era um homem perdido que estava vivendo para si, mas ele está construindo a vida de uma forma errada. E mesmo assim, Jesus para, Jesus observa ele. Jesus vê aonde a multidão não vê. Jesus, ele para por gente em que a religião já descartou. Na verdade, Jesus, ele enxerga além da aparência, além da reputação, além do que as pessoas comentam. E isso aqui tem muito a ver com a nossa realidade, porque muitas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos sorrindo, nós estamos seguindo a nossa rotina, até indo para a igreja, mas por dentro a gente se encontra perdido. A gente se encontra cansado, a gente se encontra bagunçado, a gente se encontra vazio. E a boa notícia para nós do Evangelho é que Jesus continua encontrando gente assim. E eu quero propor uma primeira pergunta para nós respondermos aqui em grupo. O que você acha que impede alguém hoje de dar esse primeiro passo em direção a Jesus? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Independente de qual seja o motivo pelo qual as pessoas talvez ainda não estão dando esse primeiro passo, ou desejando Deus, ou querendo viver uma vida com Deus, nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós precisamos continuar anunciando essa mensagem, nós precisamos continuar falando do amor de Deus e
permitindo que Deus nos use para a glória dele. Nós chegamos então no segundo ponto dessa mensagem, respondendo o que acontece quando Jesus volta ao centro da nossa vida. E o segundo ponto é o seguinte: ele entra onde a vida precisa ser transformada. O versículo 5 diz: quero ficar em sua casa hoje. E é interessante esse convite de Jesus agora, essa frase dele, porque Jesus não quer ter só um encontro com Jesus de rua, ele não quer ter um momento emocional, ele não quer ter um interesse religioso sobre a vida de Zaqueu. Jesus quer entrar na casa. E na Bíblia, se você perceber, casa não é um endereço apenas. Você vai perceber que na Bíblia não é citada muitas vezes a localização, não é citada muitas vezes o endereço. Você vê que casa aqui, e a gente sabe disso e crê nisso, que casa é onde a pessoa ela é de verdade. Jesus queria ter esse tempo com Zaqueu para ver quem ele era de verdade. Jesus não queria ser admirado de longe, como Zaqueu estava ali em cima daquela árvore. Ele quer entrar nesse lugar onde a vida acontece, no dia a dia. E isso faz a gente pensar muito sobre o que aconteceu nessa série, porque Lucas 19 mostra que Jesus quer muito mais do que ser observado. Ele quer entrar, ele quer governar, ele quer transformar. É isso que Jesus queria fazer na vida de Zaqueu. Então, muita gente quer ter uma experiência com Jesus, mas não quer recebê-lo. Muita gente quer admirar Jesus, mas não quer se render a ele. Muita gente quer o cuidado de Jesus, mas não quer o senhorio dele. Só que Zaqueu agora ele desce e recebe Jesus com alegria. E é exatamente aqui que começa uma mudança na vida dele. Porque quando Jesus fica do lado de fora, a gente pode até se emocionar, a gente pode até achar legal, mas quando ele entra na nossa vida muda de verdade. Então a gente chega no último ponto dessa mensagem, que a vida deixa de terminar em nós. Versículo 8 diz: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu não sei se você prestou atenção nesse texto, mas aqui ninguém pediu isso para Zaqueu. Jesus não pediu que Zaqueu fizesse isso. Jesus não chegou com uma lista de exigências para ele, dizendo: olha, eu entro na sua casa desde que você vá lá e se acerte com aquelas pessoas. Não houve isso, não houve um sermão, não houve uma negociação com Zaqueu. O que acontece é que Zaqueu se levanta agora e ele fala por conta própria isso. Então não é alguém que decidiu melhorar agora, mas o fato é que um homem que é alcançado por Jesus, ele não consegue ficar mais igual. Ele vai ter uma mudança. E você repara isso no texto, que antes de Jesus chegar, Zaqueu ele subiu na árvore para ver Jesus de longe. Mas agora, depois de Jesus entrar, Zaqueu se levanta para ir na direção do outro. Zaqueu agora quer transformar a vida do outro. Agora ele está querendo restituir aquelas pessoas. E aqui está algo importante que eu quero que você entenda. Nós entendemos que a missão cristã não nasce da culpa. A nossa vida com Deus não nasce de uma pressão, ela não nasce de um esforço religioso, ela nasce de um encontro. Exatamente como Zaqueu teve agora com Jesus. Quando Jesus entra na vida de alguém, essa vida não consegue mais ficar apontando só para dentro. A gente não pensa mais no meu, nas minhas coisas, no meu dinheiro, na minha vida. Agora a gente começa a sentir o peso do que o outro carrega. A gente começa a ver o outro, a gente começa a se importar com aquele que está perdido. Então, não é porque alguém cobrou isso de nós ou porque uma lei foi imposta, mas é porque o coração nosso mudou o eixo. Então a gente entende que uma vida intencional não é uma vida focada na nossa autopreservação espiritual, mas agora, na verdade, uma vida intencional, ela começa a criar espaço para que outras pessoas também encontrem Jesus. E nós concluímos essa mensagem exatamente sobre isso, porque nós lembramos do versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E a grande importância desse texto, na verdade, não é nem Zaqueu, é o que Jesus fez aqui. Jesus é o Filho do Homem que veio buscar e salvar, transformar a vida de pessoas. Ele veio entrar em casas desordenadas, como a minha casa e a sua casa. Ele veio chamar pessoas pelo nome. Ele veio restaurar o que o pecado bagunçou. Ele veio tirar a gente do centro de si mesma e colocar a gente dentro de uma missão. É isso que a cruz fez por nós. Jesus não morreu para melhorar a nossa vida, para dar a qualidade de vida para a gente. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Ele veio para tirar o pecado, para quebrar o poder do ego. Ele veio para formar um povo que vivesse para a glória dele e agora para o bem de outras pessoas. Esse é o conselho de Deus para nós nesse dia. Jesus não veio para nos ajudar a colocar a gente no centro. Ele veio para tomar o centro, para tomar o seu devido lugar. E isso que nós precisamos sair daqui hoje refletindo.
Será que nós estamos sendo intencionais também no que diz as pessoas ao nosso redor, no que diz respeito ao outro? Será que nós estamos preocupados em anunciar essa mensagem para que mais e mais pessoas sejam salvas? Porque um dia nós também fomos salvos. Será que nós estamos sendo intencionais na nossa missão? E é sobre isso que eu quero propor a última pergunta para nós respondermos em grupo. Quem é alguém que Deus tem colocado perto de você, mas talvez você ainda não parou para enxergar de verdade? Eu convido você a responder isso em grupo agora, e eu quero encorajar você ao final, você líder agora, a vocês terem um tempo de oração, orar por essas pessoas que talvez estão distantes, afastadas, desviadas do caminho do Senhor, mas nós orarmos, mas também colocarmos a nossa fé agora em prática. A palavra de Deus ensina que a fé sem obras se torna morta. Nós fazemos uma ligação, visitar, convidar, e que nesse próximo domingo nós possamos ter pessoas aqui retornando, vivendo uma experiência com Jesus. Eu passo a palavra aos nossos líderes, que vocês respondam isso agora em grupo, e eu encorajo você a estar domingo que vem aqui, nas 10 e às 19, para nós possamos estar juntos buscando a Deus. Que o Senhor te ajude a você ser intencional na vida de alguém, como alguém um dia foi intencional sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.